Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Chiattoni, eu sou professor de medicina da Santa Casa de São Paulo e sou coordenador da oncohematologia do Hospital Higienópolis e do Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo. Quero inicialmente agradecer aos organizadores o convite honroso para moderar essa sessão de oncohematologia que vai abordar um dos aspectos mais relevantes e atuais no novo conceito inteligente de abordagem imunológica no tratamento do câncer, que, como na maioria das vezes, na oncologia, começa pela oncohematologia, e aqui não foi diferente. O assunto que nós vamos abordar, nós teremos 3 palestrantes que vão abordar aspectos gerais desse procedimento, da terapia celular, e um aspecto específico no mieloma múltiplo. Como vocês sabem, eu costumo dizer que o que a gente faz na oncohematologia hoje se assemelha muito à ficção científica. E aqui não é diferente. Os dados que a gente tem a partir de 2017 é um aumento exponencial da prática desse procedimento do CAR-T, da terapia celular, que tem colocado em xeque, por certo, a terapia convencional, mas que também esse procedimento já tem também sido colocado em xeque por novas terapias, como os anticorpos biespecíficos. Então, nós vamos abordar, temos 3 palestrantes da maior relevância. Nós estamos com este procedimento em fase muito avançada de estar plenamente disponível em nosso país, portanto, eu gostaria, sem perder mais tempo, porque o nosso tempo é curto, vamos tentar aproveitá-lo ao máximo, passar a palavra ao primeiro palestrante, que é amplamente conhecido de todos, o professor Ângelo Maiolino, que é professor de hematologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é coordenador da oncohematologia do Américas Oncologia no Rio de Janeiro. O professor Ângelo vai abordar os aspectos das indicações desse procedimento. Ângelo, muito obrigado, você tem a palavra. Obrigado, Chiattoni. Agradecer aos organizadores do Summit. Vou compartilhar a minha tela aqui. Bom, vocês já estão vendo aqui a tela, né? Estamos mais que treinados agora, né? Depois de tanto tempo no Zoom, na verdade, né? A ideia, então, é falar um pouco sobre as CAR-T, uma pequena introdução e as indicações, no modo geral, tentando ressaltar o aspecto aqui no Brasil, né, que nos interessa bastante, como que a Tony acabou de falar, já é uma realidade aqui no Brasil para a gente, estamos iniciando esse processo, então a gente vai tentar dar um foco especial aqui no nosso meio, né? Muito bem. Bom, o CAR-T realmente é a moderna imunoterapia, é um tratamento talvez disruptivo, inovador, foi reconhecido em todos os cenários aí, como o tratamento das próximas décadas, né? Claro que ele vai ser bastante modificado, novas modalidades de CAR-T que vão acontecer, novos alvos, mas vocês podem ver que a imunoterapia, nesse artigo da Science, particularmente aí pelo Prêmio Nobel de Medicina de 2018, foi reconhecido aí como uma nova fronteira do tratamento do câncer e na oncohematologia particularmente, né? O que seria, então, a gente fala um pouco aqui hoje do CAR-T autólogo, a terapia com CAR-T autólogo, que é a que está mais avançada e que já está aprovada aqui do ponto de vista regulatório aqui no Brasil, né? Do ponto de vista da estratégia de como é feito isso, né? Na realidade, tem uma fase com o paciente, uma fase de manufatura, e a gente precisa detalhar um pouquinho para o público em geral como isso é feito, né? Tudo começa, claro, com a indicação
precisa, né? Então, esse paciente é um paciente bastante selecionado, né? Na verdade, não é para todos os pacientes com linfoma, com leucemia, com mieloma que isso vai acontecer. Então, a partir de uma seleção adequada, que é feita em colaboração aí com quem indica e com o centro que vai proceder com o CAR-T, se inicia com a leucoaférese, que é a coleta aí dos leucócitos do paciente, né? Essa coleta é feita e esse material ele pode ser congelado ou para alguns CAR-Ts pode ser enviado a fresco para uma manufatura. Essa manufatura, a gente está falando do CAR-T, não o CAR-T acadêmico, tem várias iniciativas de CAR-T acadêmico, mas o CAR-T que é feito pela indústria farmacêutica, né? Esse CAR-T ele é manufaturado pelas 3 indústrias que têm já aprovação regulatória no Brasil. Essa manufatura é feita fora do Brasil. Um caso é na Holanda, e os 2 outros casos são nos Estados Unidos, mais especificamente em New Jersey, né? Então, há um isolamento. Essa manufatura, então, esse material da leucoaférese vai para a manufatura, as células T são isoladas e ativadas, existe uma transdução utilizando, nesses casos, um vetor viral, que normalmente é um lentivírus, e que vai carrear o CAR-T, e esse CAR-T ele vai ser voltado contra alguns elementos que são marcadores celulares das neoplasias, por exemplo, das doenças linfoma, leucemia linfóide aguda, o CD19, o mieloma múltiplo, o BCMA. Então, depois há uma expansão dessas células CAR-T, então esse linfócito T, esse CAR-T, ele vai se voltar especificamente contra o CD19, contra o BCMA e contra qualquer antígeno que a gente queira trabalhar para atingir a neoplasia. Depois dessa manufatura, esse material retorna aqui para o Brasil, nesse caso que eu estou explicando, e é feito aí, o paciente leva em torno de 17 a 28 dias a manufatura, o paciente faz uma linfodepressão, às vezes é necessário, antes da linfodepressão, fazer uma terapia ponte, né, exatamente para colocar o paciente em condições melhores de receber o CAR-T, faz uma linfodepressão para que as células CAR-T sejam aceitas, né, como essa linfodepressão, e essas células são infundidas, e aí o professor Nelson Rameslak vai explicar um pouco como é que é o manejo clínico que se faz após a infusão das células CAR-T. E aí vai ter uma atividade, no caso do que já está aprovado, anti-CD19 ou anti-BCMA. Bom, aqui são as aprovações regulatórias que foram feitas para a terapia com células CAR-T pelo FDA, e eu destaquei os três construtos, né, que estão aprovados no Brasil. São 2 construtos anti-CD19 e um anti-BCMA. O totalmente aprovado, que quer dizer isso? Aprovado pela Anvisa e já precificado e já em início de utilização, é o Tizacel, né? A gente sempre resume, porque falar esse nome completo consumiria todo o meu tempo de palestra, né? O Tizacel já está aprovado, né? Então, é um anti-CD19, aprovado aqui no Brasil para o tratamento do linfoma difuso de grandes células B e também para o tratamento da leucemia linfóide aguda refratária ou em recaída para pacientes até a idade de 25 anos. O outro produto que acabou de ser aprovado na semana passada, que é um anti-CD19, é o Axicel, né? Foi aprovado também na indicação de linfoma de células B refratário ou recaído, né? Para também linfoma folicular com 2 ou mais linhas de tratamento. Então, vamos ter aí mais um produto, está aguardando precificação, o Axicel, para linfoma aqui no Brasil. E o terceiro produto, também aprovado e aguardando ainda a fase de precificação, esse é um anti-BCMA para mieloma múltiplo, que é o Cilta-cel. Então, há uma diferença aqui importante, significativa da aprovação regulatória do FDA aqui para o Brasil. No Brasil, não se faz menção ao número de linhas de tratamento, e sim a indicação vai ser para o paciente triplamente exposto e refratário. Então, isso quer dizer exposto a um agente imunomodulador, ao inibidor de proteasoma e o anticorpo monoclonal anti-CD38. O professor Luciano Costa vai detalhar bastante o tratamento com o CAR-T para mieloma.
Seguindo aqui, esses foram, então, só um resumo, né, dos estudos pivotais para aprovação dos anti-CD39 em linfoma difuso de grandes células B. Na realidade, a gente tem o ZUMA, que foi para o Axicel, e o Juliet, que foi para o Tizacel, como estudos de fase 2. O que a gente observa é que não é uma população com doença bastante avançada, com doença refratária e recidivada, mas a gente observa aqui que não é um volume muito grande de tratamentos, mas por se tratar de pacientes, mas por se tratar realmente de um tratamento muito inovador, tanto e pela taxa de resposta que vocês observam aqui, de 82%, por exemplo, no ZUMA, com remissão completa de 54%, para essa população de pacientes, realmente foi um dado sem precedentes, o que motivou tanto o FDA quanto a Anvisa aqui no Brasil a aprovar esses tratamentos, ainda que com estudos de fase 2. Aqui estão as curvas, né, tanto de sobrevida global quanto sobrevida livre de progressão. A gente observa tanto no ZUMA quanto no Juliet, que tende a haver um platô aí na faixa aí de PFS em torno de 30%, de sobrevida global em torno de 45%, que é repito, mais uma vez, para esse grupo de pacientes com doença muito avançada, um resultado bastante significativo. O estudo ZUMA 1 foi comparado de modo retrospectivo, e é interessante esse trabalho, porque comparou com o SCOLAR 1, que o SCOLAR foi um estudo retrospectivo que analisou, né, dois estudos de fase 3 e 2 cortes observacionais, exatamente com a mesma população que foi abordada aí no estudo ZUMA 1, com vários pacientes recidivados após o transplante autólogo. E que a gente vê, quando considerada a população tratada no ZUMA, uma vantagem clara em termos de probabilidade de sobrevida global, quando comparado a esse grupo que foi tratada dentro do estudo publicado SCOLAR 1. Não é um estudo de fase 3, é um estudo retrospectivo que compara essas duas populações, mas mostrando, sim, uma clara vantagem para o estudo, para o grupo de pacientes que foi tratado com o construto CAR-T anti-CD19, no caso aqui, o Axicel. Para leucemia linfóide aguda, esse estudo foi o ELIANA, foi o estudo pivotal, né, com o Tizacel, né, com a população pediátrica e adultos jovens, né, até 21, no caso aqui, de 3 a 21 anos, né, com leucemia linfóide aguda recaída ou refratária B. Esses pacientes, então, foram 92 pacientes que entraram nesse estudo de fase 2. Eles fizeram a linfodepleção com fludarabina e ciclofosfamida, seguido de uma infusão com uma única dose do Tizacel, né? Vocês veem como a doença era avançada, né? A mediana de número de tratamentos prévios era de 3, transplante halogênico foi em 46% dos pacientes, e a média de blasto circulante era de 74%. E aí a gente vê a taxa de resposta global de 81%, com 90% dos pacientes vivos em 6 meses, 76% em 12 meses, o que mostra um resultado bastante significativo e o que motivou a aprovação para essa indicação LLA-B. Eu não vou entrar em detalhes do Cartitude, o Luciano vai explicar bastante, mas o Cartitude é o que motivou a aprovação do Cilta-cel, um anti-BCMA para mieloma, e o Luciano vai detalhar aí, mostrando realmente os dados de taxa de resposta de PFS sem precedente para essa população de pacientes que foi tratado com o Cilta-cel. Bom, aqui no Brasil, antes mesmo da aprovação regulatória, tanto a BHH quanto também a SBTMO, né, as duas sociedades trabalharam bastante nos consensos e nos guias práticos do tratamento, do uso do CAR-T-cel. Então, nos antecipamos até mesmo à aprovação regulatória do CAR-T. Aqui está a publicação da BHH, essa publicação ela é aberta, então a gente falou tanto de um modo geral da indicação do tratamento com CAR-T, como falando todas as indicações e também do manejo clínico publicado na nossa revista. E lembrando, né, mais uma vez, assim, que realmente esse é um tratamento muito inovador. Essa Veja é de 2017, né? Foi uma primeira menção que se fez ao CAR-T-cel aqui no Brasil, que foi
O caso exatamente da paciente Emily, né, que é uma paciente conhecida, né, que foi tratada na Universidade da Pensilvânia, o primeiro caso, uma paciente com uma leucemia linfóide aguda em condições terminais, com indicação de tratamento paliativo, e que, na verdade, recebeu um tratamento com CAR-T, um CAR-T acadêmico ainda naquela época, né, depois de uma série de complicações, né, de síndrome de liberação de citocinas, ficou muito grave, mas, na verdade, hoje, a Emily está aqui 9 anos, livre do câncer, tem uma fundação, então está viva depois e realmente a partir daí, né, a gente teve aí uma onda muito grande. Existem vários estudos, né, em andamento com a utilização do CAR-T, não somente o CAR-T autólogo da indústria, mas experiências com CAR-T acadêmico e uma série de outras modalidades de construção de CAR-T que a gente está vendo e que certamente vão ser muito utilizados no futuro, com grande esperança para o tratamento dos nossos pacientes. Era isso, então, que eu gostaria de falar para vocês. Vou interromper o compartilhamento e, no final, a gente vai ter a discussão, devolvendo aqui a palavra para o professor Chiattoni. Muito obrigado. Ângelo, muito obrigado pela sua apresentação. Um overview muito positivo na introdução dessa nossa discussão. Eu quero passar a seguir a palavra ao Dr. Luciano Costa, que é um brasileiro radicado nos Estados Unidos, na Universidade do Alabama, em Birmingham, e é uma pessoa altamente envolvida com CAR-T-cell, particularmente no que tange ao mieloma múltiplo. E quero também salientar, como o Ângelo já mencionou, e agradecer de público novamente o Dr. Luciano, que teve uma participação muito ativa, nos ajudando com a sua experiência no consenso brasileiro de CAR-T da Associação Brasileira de Hematologia e Imunoterapia. Luciano, por favor, você tem a palavra. Obrigado pela presença. Muito obrigado, professor Carlos Chiattoni, obrigado à organização do evento. Como o professor Ângelo Maiolino indicou, eu vou gastar os próximos 15 minutos com vocês para discutir um pouco dos dados clínicos de CAR-T e mieloma múltiplo. Esses são os meus disclosures. E eu gosto de lembrar sempre, também porque é dado nosso, mas também a gente sempre lembrar o contexto terapêutico principal que a gente vai discutir, uma vez que a maioria dos dados hoje disponíveis são em pacientes com mieloma refratários às 3 principais classes terapêuticas, que são os imunomoduladores, inibidores de proteasoma, os anticorpos monoclonais NCD38. Quando você utiliza combinações de terapias existentes nessa população, o que se espera é uma sobrevida livre de progressão de menos de 3 meses e uma sobrevida global de cerca de 9 meses. Isso é importante para colocar contexto nos dados que a gente tem. Como o Ângelo indicou, o alvo que tem sido explorado primeiramente em CAR-T mieloma é o BCMA, que é um antígeno normal, expresso nas células plasmáticas maduras e no mieloma, e se presta a essa função de alvo de CAR-T, uma vez que tem uma expressão muito baixa em outras células hematológicas e uma expressão quase inexistente em outros tecidos. O primeiro produto que chegou à aprovação clínica é o ida-cel. Ele usa um vetor viral que tem para inserir nas células T um construto que tem uma posição de anticorpo contra BCMA e tem as moléculas coestimuladoras 4,1-BB e CD3-zeta, que é similar à grande maioria dos outros CAR-T contra, por exemplo, CD19. O estudo que levou à aprovação, o estudo KARMA, utilizou pacientes com 3 ou mais linhas prévias de terapias que têm sido expostos a essas 3 classes principais de tratamento, utilizando um processo que o Ângelo descreveu muito bem, de leucoferese, a linfodeposição com fludarabina e ciclofosfamida e infusão de CAR-T. Esse estudo explorou 3 doses de 150 a 450 milhões, e vale sempre lembrar que é um problema persistente de todos os estudos não randomizados, que você tem um atrito aí, você tem uma perda de pacientes de cerca de 10, 15% entre
entrada no estudo e a leucoferese, e esses pacientes acabam, infelizmente, não sendo contados no denominador. População mais jovem que a população geral de mieloma, mas com uma mediana de 6 linhas prévias de terapia, a grande maioria refratária. O que a gente vê é que, à medida que se aumentou a dose, se aumentou a incidência da síndrome de liberação de citocina, aqui a toxicidade aí característica dessa terapia, chegando a quase todos os pacientes que receberam a dose de 450 milhões. Não só isso, mas também a simulação de citocina ficou mais precoce, com a mediana de início de cerca de um dia após a terapia, e com isso também aumentou o uso de tocilizumab e corticosteroide. No entanto, toxicidade grau 3 foi raro, e neurotoxicidade, que é o que nos atormenta mais, que nos preocupa mais, foi incomum, com apenas 3% de neurotoxicidade grau 3. E o que a gente vê é que, à medida que se aumentou a dose, se aumentou a taxa de resposta, chegando a 82% aqueles pacientes que receberam a dose de 450 milhões. Embora a sobrevida de progressão, em geral, tenha ficado um pouco abaixo de 12 meses, aqueles pacientes que atingiram uma resposta completa, que foi aí um terço da população, teve uma mediana livre de progressão de 20 meses, que é muito além do que se espera do benchmark para essa população. E a gente deve, em breve, ver esses resultados, que foram recentemente anunciados num press release, do KarMMa-3, que foi um primeiro estudo randomizado de CAR-T em mieloma, que você tem resultados. Se comparou ida-cel contra regimes convencionais em pacientes um pouco mais precoces, com 2 a 4 linhas prévias de terapia, e esse estudo foi um estudo positivo, com melhora da sobrevida livre de progressão. A gente deve ver mais detalhes em breves. A outra CAR-T de aprovação um pouco mais recente nos Estados Unidos, a de aprovação no Brasil, é o Cilta-cel, que tem um construto parecido, mas com 2 domínios de ligação ao BCMA. E o CARTITUDE-1 foi o estudo que levou à aprovação, e que tem um desenho muito parecido ao que a gente viu no desenho do KarMMa. A população também muito parecida, a população jovem, a maioria com doença refratária às 3 classes terapêuticas. E o que a gente viu, como o Ângelo mostrou, uma taxa muito alta de respostas, respostas profundas, e uma sobrevida livre de progressão que está superior a 2 anos, muito melhor do que a gente está acostumado a ver com qualquer outra terapia nessas condições. Quando se trata de toxicidade, tem algumas diferenças com relação ao ida-cel. A simulação de citocina também muito alta, em mais de 90% dos pacientes, mas aqui um pouco mais tardia, mediana de 7 dias, ao invés de 1 dia, então uma CRS um pouco mais tardia, mas com poucos eventos com grau 3 ou mais alto, que foi aqui em torno de 10%. O que deixa que é um pouco preocupante no CARTITUDE-1 foi que a neurotoxicidade, em geral 20%, sendo 10% dos pacientes com neurotoxicidade grau 3, e podem ser tanto essa neurotoxicidade típica, que acontece mais precocemente, com confusão, disartria, disgrafia, mas também uma síndrome similar à síndrome parkinsoniana de início mais tardio. A gente aguarda resultados de vários estudos em andamentos randomizados que podem levar à aprovação dessa terapia em linhas mais precoces. A gente tem um CARTITUDE-4, pacientes com 1 a 3 linhas prévias de terapia, os pacientes ainda não refratários a anticorpo monoclonal. O CARTITUDE-5, explorando o Cilta-cel como terapia de consolidação em pacientes que não são candidatos a transplantes e que são tratados com indução com VRD, e o CARTITUDE-6, que coloca os pacientes são tratados com terapia quádrupla e coloca diretamente em confronto o Cilta-cel com o transplante autólogo como terapia de consolidação. Falar um pouquinho de um outro alvo terapêutico, que é o GPRC5D, que é uma molécula transmembrana que tem a estrutura de um receptor, mas que não tem um ligante conhecido ou função conhecida. O motivo pelo qual se presta como alvo terapêutico no mieloma é que ela é expressa quase universalmente no tecido hematológico, principalmente às custas de expressão em células plasmáticas. E o único outro tecido que aparece tem uma expressão significativa são células associadas à membrana basal da pele,
e papilas gustativa e que, de certa forma, responde por alguma toxicidade. Esse é um alvo terapêutico validado no mieloma. O primeiro agente de ter evidência clínica foi o tocoetamab, um anticorpo biespecífico, que se liga aos GPRC5D e CD3, que mostrou no estudo Monumental uma taxa de resposta de 70% numa população também altamente refratária. Recentemente, a gente viu resultados do primeiro estudo clínico com GPRC5D CAR T-cell, um estudo do Memorial, que desenvolveu esse construct, explorando dose de 25 a 450 milhões, um estudo relativamente pequeno, com 17 pacientes, e a grande maioria teve resposta, inclusive respostas dramáticas, como a gente está mostrando, e inclusive respostas em pacientes que tiveram prévia terapia anti-BCMA. Em termos de toxicidade, a síndrome da toxina parece similar, mas a gente teve alguns eventos de grau 4 de ICANS, um evento de síndrome de ativação de macrófago, e aparece aí 2 pacientes com uma síndrome cerebelar, que talvez seja característica desse produto, mas a gente precisa estudos adicionais. Gastando os minutos finais para algumas considerações práticas, né? Uma coisa que a gente tem que se levar em consideração, que a gente tem aprendido com a experiência, à medida que a gente tenta disponibilizar essa terapia para pacientes, né? Que a noção de que a terapia prévia importa, uma vez que ela pode influenciar a sua capacidade de manufaturar células CAR-T. A gente tem aprendido aí, às vezes, a duras penas, que a terapia com alquilante, principalmente bendamustina, muito próximo da coleta para CAR-T, muitas vezes se associa a uma manufatura mal sucedida e o paciente não pode ser tratado. Então, a gente tenta, à medida do possível, evitar alquilante naquele paciente que a gente acha que está próximo de receber terapia com CAR-T. Outra coisa importante que a gente lida constantemente é o fato de que entre a coleta e o tratamento tem aí várias semanas, né? E muitas vezes a gente acaba utilizando de uma terapia de ponte, o que é uma dificuldade, porque muitas vezes os pacientes não têm terapia disponíveis, né? Mas esse é um momento bom de utilizar alquilantes, uma vez que o paciente já fez a coleta, as células já estão sendo manufaturadas, e muitas vezes os pacientes não têm recebido alquilante há muito tempo, às vezes desde o transplante autólogo, muitos anos atrás. Outra coisa a se pensar é que sempre tem que pensar se aquele é o paciente que vai se beneficiar, é um paciente que tem que manter doença sob controle em 6 semanas, aquele paciente que vai desenvolver a insuficiência renal, que vai desenvolver alterações do sistema nervoso central, que vai desenvolver piora clínica de performance status, provavelmente é um paciente que não vai se beneficiar e você corre o risco de ter um produto manufaturado, mas um paciente sem condição clínica de terapia. E, por último, algumas possibilidades do futuro. Algumas inovações. Ontem a gente teve liberação dos abstracts do ASH, convido vocês a dar uma olhada. Tem um abstract que a gente vai apresentando de uma nova plataforma de manufatura com mais células de memória, que não precisa de uma expansão tão grande, deve levar resultados clínicos melhor. A gente tem uma necessidade de evolução em melhorando aí o perfil de toxicidade, que ainda é preocupante, né? A gente deve estar vendo vários estudos nos próximos meses, nos próximos anos, de utilização dessas terapias em linhas mais precoces de tratamento, assim como a utilização de terapia de manutenção. E queria aqui também fazer uma propaganda da experiência inicial desse produto novo, anti-GPRC5D, que vai ser apresentado pela minha colega, Dr. Susan Ball, também no ASH. E eu acho que dos perspectivas mais instigantes de inovação nessa área é o advento, que deve vir nos próximos anos, do dual targeting, né? Utilizando, por exemplo, GPRC5D e BCMA. Com isso, gostaria de retornar a palavra para o Dr. Carlos Chiattoni. Muito obrigado.
Luciano, muito obrigado pela sua excelente apresentação. Eu vou depois pegar um pouquinho o gancho do penúltimo slide seu para a nossa discussão final. Muito obrigado. Parabéns pela sua apresentação. Eu passo de pronto, então, a palavra para o Dr. Nelson Hammerschlag, também amplamente conhecido de todos, mas o Nelson é o coordenador, o chefe do Serviço de Oncohematologia e de transplante de medula óssea do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e também do Américas Oncologia. O Dr. Nelson vai abordar o manejo dessa nova modalidade de tratamento. Nelson, por favor, você tem a palavra. Obrigado por estar presente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Chiattoni, pela apresentação, obrigado ao Américas pelo convite, e é um prazer estar aqui com tão queridos expoentes amigos na área de hematologia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a utilização do CAR-T e o manejo clínico dessa célula, né? Então, basicamente, esses são meus conflitos de interesse. E aqui, para vocês verem que o CAR-T ele vem sendo amplamente utilizado nos países mais desenvolvidos. Esse aqui é um dado do CIBMTR, e que mostra que é o Centro Internacional de Registros de Transplantes e também agora de Terapia Celular, em que mostra que 74% dos casos foram de linfoma, leucemia linfocítica aguda 19%, mieloma 6%, e vocês veem aqui um aspecto interessante, que é o uso tanto do CAR-T comercial como o CAR-T não comercial, que nós chamamos de CAR-T acadêmico, que é feito dentro dos hospitais. E a grande maioria dos centros que trabalham com isso, eles seguem os chamados estándares de qualidade do FACT nos Estados Unidos, aqui no Brasil algumas instituições, e também do JACE, e que vai desde a aferese, laboratório, tanto a parte clínica como também o gerenciamento de qualidade. E aqui já foi mostrado para o Ângelo as diferentes etapas do CAR-T, que começa, então, na retirada das células através de uma leucoférese. Depois que você retira a célula, às vezes a necessidade, como também disse o Luciano, de uma terapia ponte para você poder chegar com um indivíduo com o mínimo de doença possível ao tratamento. Você sempre faz uma linfodepressão. A grande maioria das linfodepressões são baseadas na fludarabina e na ciclofosfamida. Você infunde, então, o CAR-T, cada produto tem uma determinada quantidade, e depois você segue para ver complicações e avaliação de resposta, e esse aqui, basicamente, é o caminho que esses pacientes tomam. É extremamente importante nessa terapia ponte ou na terapia anterior que esses pacientes fazem, a gente observar que determinadas drogas elas podem ser utilizadas mais próximas da retirada das células e algumas mais longe. Então, aqui vai um primeiro recado, que é muito importante haver uma comunicação muito clara entre aquelas pessoas que encaminham os casos para um centro de CAR-T, para aquelas pessoas que são especialistas em CAR-T, para que elas sejam orientadas e haja uma orientação clara de qual o melhor momento para a coleta das células. Então, vocês veem que, por exemplo, aqui, drogas como a fludarabina, a bendamustina, a própria clofarabina, elas devem ser utilizadas muito antes da retirada das células, de preferência alguns meses antes, enquanto outras, elas podem ser utilizadas quase que imediatamente, como vocês estão vendo aqui, sem uma grande alteração na capacidade de se retirar células T. Por exemplo, uma boa forma de você eventualmente fazer um debulking, principalmente em linfoma, é a utilização da radioterapia, que acaba não ocasionando qualquer tipo de alteração mais importante. Então, quando você vai fazer, uma vez que você fez essa terapia ponte, a próxima etapa é você fazer a linfodepressão.
E essa linfodepressão, você tem que separar em, basicamente, aquelas que você já pode seguir, daquelas que você deve esperar para seguir, ou pelo menos controlar uma situação antes de seguir. Então, por exemplo, você não deve fazer em pacientes que estão com infecção descontrolada, que tenham efeitos adversos sérios, que tenha doença em progressão, que tenha uma quantidade de tumor muito grande, porque senão você pode levar... nós sabemos que existe uma relação direta entre a quantidade de tumor e as complicações, tanto da liberação de citoquinas, como das complicações neurológicas. Nós também devemos afastar, então, aqueles indivíduos com alta taxa de DHL e aqueles que têm uma deterioração de uma função orgânica. Então, você tenta, primeiro, resolver essas complicações ou diminuir a carga da doença, para que esse indivíduo possa, então, ser levado ao CAR-T, levado à linfodepressão, com doença estável, com pouca doença, com um DHL mais controlado, com a infecção resolvida e, principalmente, com status geral melhor deste paciente. Então, quando vocês veem, por exemplo, aqui nesse artigo, né, que a recomendação da Sociedade Europeia, que é a mesma recomendação da maioria dos experts, é que você deve fazer a leucoferese o mais precoce possível, para que você não leve estas células T muito afetadas na hora da sua coleta, né? Então, você precisa ter realmente esta situação em que o médico de referência, o médico relacionado ao centro de CAR-T, a indústria que vai receber, ou o laboratório, se for um instituto acadêmico, que vai receber essas células, e o paciente, eles devem ter uma íntima ligação. Então, o hematologista que refere, ele tem que reconhecer rapidamente quem é o paciente que tem alto risco, qual é o momento melhor de referir o paciente e evitar as medicações que podem afetar a linfoferese. Por outro lado, o médico do CAR-T, ele tem que estabelecer as visitas de elegibilidade, estabelecer a linfoferese e deve manter uma comunicação com a área de manufatura e tem que estar diretamente ligado e orientando a terapia de ponte e observando a resposta desse paciente, né? E, obviamente, o paciente ele deve cooperar com todos os procedimentos e medicações. Então, quais são os objetivos dessas terapias de ponte? Então, é prevenir a progressão de uma doença clinicamente significante, levando à diminuição das complicações que possam diminuir a função dos órgãos. Então, você leva também um paciente com carga de doença menor, e a escolha deve se basear na doença e em fatores específicos de cada paciente, como tolerância e resposta a terapias prévias. Por exemplo, uma terapia que não funcionou lá atrás não vai funcionar aqui como terapia ponte. Localização e volume de doença, comorbidades e performance status. Ela não deve ser muito tóxica, ela deve evitar eventos adversos que possam demandar mais tempo na terapia de CAR-T, ela não deve induzir a maiores complicações, como infecções, sangramentos ou disfunções orgânicas, não deve causar complicações que potencializem as complicações do CAR-T, os agentes que interferem na expansão ou na persistência das células T, eles devem ser evitados, e se eles não forem evitados, deve existir um período de washout que permita que essas células possam ser bem colhidas, e aqui estão os exemplos que eu já citei. A radioterapia pode ser utilizada para doença localizada, e nós sabemos que, por exemplo, a lenalidomida e ibrutinib aumentam a função antitumoral do CAR-T. Por exemplo, nas situações de leucemia linfocítica crônica, que ainda nós não temos CAR-T liberado, hoje nós sabemos que é fundamental a utilização sempre de algo mais
para que ela seja eficaz. A lenalidomida pode ser suspensa uma semana antes da infusão. Radioterapia ibrutinib pode ir até a linfodepressão. Os pacientes devem ser monitorados após a féresis, durante e após a terapia ponte, pelo centro que referiu e pelo centro de terapia celular em conjunto, e deve haver linhas de comunicação entre os centros, para a escolha de qualquer tratamento, para o manuseio de complicações e para a descontinuação da terapia de acordo com a chegada das células, permitindo, assim, a devida recuperação hematológica e clínica dos pacientes. Então, aqui, aquele dado que eu já havia citado para vocês, e aqui os principais efeitos adversos que nós devemos estar atentos, como a síndrome de liberação de citoquinas, a cardiotoxicidade, neurotoxicidade, ativação macrofágica, que já foi citada aqui, existe também síndrome de lise tumoral, alergia. Nós não temos liberados ainda CAR-T halogênicos, mas no caso de CAR-T halogênicos, a doença de enxerto contra hospedeiro, todos os CAR-Ts levam, principalmente aqueles que têm contra CD19, levam uma aplasia de células B, esses pacientes ficam com hipogama-globulinemia, hipogama a longo prazo, citopenias a longo prazo, infecções. Hoje já temos descritas neoplasias. Eu mesmo estou com um caso aqui de uma paciente nossa que fez um CAR-T em Cleveland e voltou e atualmente está com uma leucemia mieloide aguda, um linfoma, e que passou por uma miardisplasia e depois LMA e está sendo submetido a um transplante alogênico. Então, essas situações estão ocorrendo e, recentemente, saíram artigos mostrando que, da mesma forma que pacientes imunocomprometidos com HIV ou pós-transplante de órgãos e medula óssea, também já está se descrevendo linfomas pós-CAR-T. Então, aqui vocês veem esses tempos nas duas principais complicações, onde a gente vê que a síndrome de liberação de citoquinas é mais precoce do que as alterações neurológicas. Vocês veem aqui, basicamente, por que essas situações ocorrem. Então, aparentemente, existe uma alteração da barreira hematoencefálica, com aumento da permeabilidade vascular, propiciando essa reação neurológica que leva a delírio, afasia, convulsões, edema cerebral e hemorragia, e também a síndrome de liberação de citoquinas, que normalmente ocorre exatamente por citoquinas que são liberadas através da destruição celular e que terminam, basicamente, num processo inflamatório com febre, hipotensão e hipóxia nesses pacientes. E o que nós temos que fazer como médicos? Dentro do centro, nós temos que determinar se o paciente tem ou não tem essas complicações. Caso eles não tenham, continuar vigiando e monitorizando sempre. Caso eles tenham, determinar o grau dessas complicações e, a partir da identificação do grau de complicações, partir, então, para o tratamento. Então, aqui só para mostrar um exemplo para vocês, a partir da verificação, todos têm febre, mas a partir da verificação da hipotensão e da hipóxia e das diversas necessidades desses pacientes, você pode determinar o grau da síndrome de liberação de citoquinas para que você possa, então, atender esse paciente adequadamente. Eu queria citar esse dado, que é extremamente importante, que é todo centro tem que ter tocilizumab guardado. Não é? E essa história do tocilizumab é uma história extremamente interessante, porque o Carl June, que fez o primeiro caso, ele tinha uma filha que tinha uma artrite reumatoide juvenil. E quando as pessoas do centro dele ligaram a ele para dizer que o paciente estava tendo febre, hipóxia, ele ligou isto às complicações da filha e pediu para que fosse utilizado o tocilizumab nesse paciente. O paciente utilizou a tocilizumab, teve uma resposta brilhante e, a partir de então, isto passou a ser de utilização obrigatória em todos os centros. Aqui está como é que o tocilizumab age, basicamente bloqueando a interleucina 6. Depois nós temos também a síndrome de neurotoxicidade, que você faz um score, que é chamado score de ICE, determina o nível de consciência, crises convulsivas, fraqueza e aumento da pressão
intracraniana. Esse Score Ice é extremamente simples, normalmente ele é aplicado pelas enfermeiras, no sentido de que todo o tempo esse paciente seja monitorado para ter esta complicação rapidamente reconhecida. Coisas simples, como, por exemplo, a forma com que ele escreve, né, e que você vê que há uma modificação aqui, deve servir de alerta para esses pacientes. Aqui também, através do score de ICE, de ter crise epilética, alteração motora ou pressão intracraniana, você também divide em graus e, através desses graus, você trata os pacientes. Basicamente, existem vários esquemas de como tratar. A gente utiliza aqui o da Sociedade Americana de Transplantes e nós aqui no Brasil imitamos o grupo do MD Anderson e fizemos um aplicativo que é o Cartilog, que faz parte do Hematolog, que é a nossa plataforma digital aqui no Brasil. E essas complicações, elas são determinadas, você, através de um sistema simples de colocar no seu aplicativo se o paciente está acordado, em que você sabe informar as coisas, você consegue determinar não só o grau, como saber como você trata esses pacientes, tanto da síndrome de liberação de citoquinas, quanto da neurotoxicidade. E depois você tem as toxicidades a longo prazo, que são as toxicidades hematológicas, a aplasia de células B, a hipogama-globulinemia e, como eu disse, as síndromes mielodispláticas. Então, em conclusão, CAR-T é uma terapia promissora, mas necessita de um amplo treinamento. A gente, aqui no nosso hospital, a gente participou de 2 trials clínicos, um é o CARTITUDE 5, o outro foi o estudo Belinda da Novartis, e a gente tem um CAR-T acadêmico que nós estamos desenvolvendo, e o que a gente nota é que o segredo é treinamento, treinamento, treinamento e treinamento, envolvimento dos neurologistas, do pessoal de terapia intensiva. Na clínica, os pontos de cuidado estão a seleção do paciente, terapia ponte, terapia imunossupressora, reconhecimento e manuseio dos efeitos adversos. Os serviços de tratamento médicos de referência devem ter uma relação próxima e programas de qualidade e registros são fundamentais no manuseio do CAR-T. Então, com isso, eu queria agradecer e fico à disposição, Chiattoni, para qualquer questionamento. Muito obrigado. Nelson, muito obrigado pela sua excelente apresentação. Eu gostaria que você continuasse aqui, gostaria de chamar o Ângelo e o Luciano. Nós temos 10 minutos para comentários. Eu conversei antes, em off, com os speakers, e como nós temos um tempo muito curto, eu gostaria de trazer um pouco os dados para a vida real. Pelo menos 2 dos speakers abordaram o que eu vou solicitar de comentário para cada um dos 3, mas lembrando particularmente a experiência recente num abstract, no ASH, não sei se foi publicado, do Dr. Luciano, mostrando dados da vida real em mieloma múltiplo e mostrando que apenas, se não me engano, 10 ou 11% desses pacientes estavam elegíveis. A minha pergunta é vida real. Um pouco como é que a gente deve fazer? Na teoria, é óbvio, já deveria ser na época do transplante, não é? Esses pacientes já identificados pelo médico clínico, às vezes da comunidade, que é aquele paciente que pode ir para o transplante, portanto, já deveria ter um contato prévio. Isso é muito relevante, porque isso tem um impacto muito grande, inclusive, dos endpoints, do que você espera, e acrescentaria nos dados de custo-efetividade, porque é um procedimento muito caro e, portanto, deveria estar sendo feito da melhor forma, no melhor paciente, no melhor momento possível. Então, eu gostaria de pedir, nessa sequência, para organizar um pouco, para o Ângelo, para o Nelson e para o Luciano, que contar, o Ângelo e o Nelson, qual é a expectativa no Brasil de como fazer esta gestão de encaminhamento do paciente, e para o Luciano fazer um acabamento
contando um pouco do que ele acha também, mas da experiência americana. Eu gostaria, então, de começar com o Ângelo, por favor, Ângelo. Bom, obrigado, Chiattoni. Bem, a gente tem um CAR-T aprovado já do ponto de vista comercial e perspectiva de ter mais dois, talvez já no início do próximo ano. Claro, são CAR-Ts comerciais, né? Na verdade, com um custo bastante elevado, eles vão estar, pelo menos no início, restritos muito aos serviços privados. A gente tem a perspectiva dos CAR-Ts acadêmicos expandir também para os serviços públicos no futuro. Então, a gente já tem essas questões relacionadas ao acesso, né? Toda a parte de precificação, como a gente tem um procedimento que envolve uma parte que a gente chama de procedimento e uma parte de manufatura, que é um tratamento como se fosse um medicamento. Então, a gente está trabalhando bastante nessa questão acesso, porque ela não é simples e ainda não está completamente resolvida. O contato é do médico assistente, de quem indica o CAR-T, com o centro que vai seguir, fazer o procedimento. Ele deve ser. A gente tem a experiência do transplante, então é uma coisa que a gente já faz de um certo modo, mas o processo de seleção do paciente ele vai ser bastante crítico, até porque existe aí, no caso do mieloma, particularmente, o Luciano deve comentar isso, uma limitação do número de slots, né? Quer dizer, o número disponível de slots para como fazer a manufatura, né? Então, não existe espaço para fazer manufatura na indústria de todos os pacientes que teriam potencial indicação, no caso, para mieloma múltiplo. Então, isso é uma limitação. Existem outras também, não quero entrar muito no assunto, mas terapias que podem, de alguma forma, competir, né? A gente tem aí a imunoterapia com os anticorpos de bispecíficos, então, isso é saudável, né? Porque isso dá mais uma opção para o paciente. Então, eu acho que hoje a gente tem... E a sequência, não é? A sequência desses procedimentos, é isso que a gente vai estar aprendendo ainda, né? Desculpa interromper você. Não, nada, mas é exatamente isso. Eu acho que a gente tem esses desafios, mas a gente está muito entusiasmado com esse início desse processo, né, aqui no Brasil. Nelson, por favor. Eu vou mais ou menos na mesma linha do Maiolino, né? Aparentemente, aqui no Brasil, essa terapia vai ser preferentemente, se não totalmente, utilizada dentro das unidades de transplante de medula óssea, pelo menos nesse momento. E isso traz uma vantagem extremamente grande, porque o transplantador ele já conhece todos esses passos que vão desde a seleção de um paciente, por exemplo, para um transplante, a linfodepressão, que nada mais é do que um condicionamento, como que você faz para chegar com o paciente, por exemplo, você pega uma leucemia linfocítica aguda, que você quer que chegue sem doença ao transplante ou com doença residual mínima negativa. Então, nós estamos acostumados com terapias pontes, nós estamos acostumados com complicações, não com as complicações do CAR-T, mas com complicações de transplante. Então, isso é uma coisa absolutamente salutar. Eu acho que é extremamente importante, Chiattoni, esta ligação entre o referenciador e o centro de transplante, para que esse referenciador ele seja instruído de que tão logo ele identifique um potencial paciente, ele submeta esse paciente a um centro de CAR-T, em que ele esteja ligado. E participe, inclusive, do processo junto a esse CAR-T, não é? Participe junto para ganhar a experiência junto com o médico de dentro do CAR-T. E o que eu acho também fundamental é que esse paciente ele passe por uma discussão do seu caso dentro daquela unidade, exatamente para você poder identificar quem são os pacientes que podem realmente se beneficiar do procedimento e não simplesmente adotar qualquer indicação para ser feita no CAR-T, porque eu acho que é uma responsabilidade nossa com relação ao procedimento
desta monta e deste custo de selecionar adequadamente pacientes. Quer dizer, então, por isso, essa questão de comorbidades, pacientes com infecção, pacientes que não têm performance status, não é? Que não devem ir para o CAR-T, quer dizer, simplesmente isso, quer dizer, ele não deve ser encarado como aquele procedimento que deve ser feito a qualquer custo, a qualquer preço. Eu me lembro que, há algum tempo atrás, eu transplantava... Chamada obstinação terapêutica, né? Obstinação terapêutica. O exemplo maior disso que eu posso citar é um exemplo de quando eu fazia transplante em crianças portadoras de adenoleucodistrofia, e que a gente sabia que pacientes que tinham doença avançada, aquilo não ia adiantar nada. Mas havia uma pressão do médico da criança, da família da criança, e aí você levava essas crianças para um transplante, era uma catástrofe total, um custo desnecessário, e eu acho que deve ser a tônica. Então, na minha opinião, em resumo, rapidamente, eu acho que tem que haver uma integração entre quem manda e quem recebe, tem que haver uma seleção adequada dos pacientes e tem que haver uma equipe multiprofissional com neurologista, terapia intensiva, enfermeiras, todo mundo com treinamento, e a seleção do paciente ser salutar. Esse é o meu resumo. Obrigado, Nelson. Luciano, por favor, você gostaria de fazer um acabamento? Nós temos Sim. 3 minutos. Sem problemas. Eu acho que o que o Nelson e o Ângelo disseram é muito importante, que o CAR-T, na verdade, se aproveita, né, da infraestrutura, não somente da infraestrutura física e de recursos humanos, mas da infraestrutura de qualidade que existe com o transplante, né? A cultura de qualidade e a infraestrutura o programa de qualidade, isso tem que ser utilizado na execução do CAR-T. Mas tem algumas diferenças, então, que eu acho que são muito importantes, pelo menos no futuro próximo, que diferente do transplante, né? No transplante, você sabe o perfil do paciente ideal e você ajusta o transplante, se necessário, para adaptar ao momento certo daquele paciente, né? Bom, era para estar em remissão, não estava, vamos adiar o transplante. No CAR-T é um pouco diferente. Você tem, por enquanto, é o seguinte: você tem um slot, seu slot é dia 2 de dezembro, para coletar. E isso é determinado pelo parceiro externo, né? Pela companhia. Quer dizer, quando você tiver CAR-T acadêmico, talvez seja diferente. E aí você tem que pensar, como que eu faço esse paciente chegar lá com a doença controlada, sem terapias que atrapalhem a coleta, e que ainda eu mantenha esse paciente bem por 4 a 6 semanas durante a manufatura. Então, assim, tão importante quanto o expertise de fazer o CAR-T é o expertise da doença de base, que aí não é uma questão, não é um conhecimento específico da tecnologia, é um conhecimento da doença, né? Então, a experiência nossa, que é uma experiência talvez um pouco diferente, que a gente optou desde o começo de não ter um grupo especialista em CAR-T. A gente tem um grupo de mieloma que faz CAR-T, que faz bispecífico, um grupo de linfoma e faz transplante. A mesma coisa para linfoma. Então, essa transição fica um pouco mais clara e um pouco menos confusa, né? Porque você tem uma integração maior de manejo da doença e de execução da terapia com CAR-T. Bem, ok. Luciano, muito obrigado. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado, Maiolino. Nós acho que cumprimos uma mesa muito didática para quem é do ramo ou para quem está se aproximando agora. De sorte que eu agradeço novamente aos organizadores pelo convite que me fizeram, agradeço imensamente aos 3 palestrantes e a quem nos assistiu.